Bem, gente, estamos aqui agora começando um podcast sobre cultura e comida. Esse podcast é um projeto que foi aprovado na Lei de Cultura Aldir Blanc. Esse é um projeto da deputada federal Benedita da Silva, que de forma muito inteligente, muito sensível, lutou para que essa verba fosse disponibilizada para a cadeia produtiva e econômica da cultura no Brasil inteiro. E de fato se tornou um grande apoio, um grande subsídio e uma revolução, né, de conteúdo na cultura brasileira. Essa verba foi administrada localmente pela Prefeitura Municipal de Petrolina, juntamente com a Secretaria Especial de Cultura, a Fundação Abrinq, e através do Ministério do Turismo e do Governo Federal. E teve também o apoio local aqui do Fórum Popular de Cultura na divulgação do edital e no máximo possível de pessoas e artistas que pudessem se inscrever a divulgar esse tipo de ação, né? Esse é o projeto de Emerson Barreto, conhecido como Emerson Cabala. Eu me chamo Wagner Miranda e estou aqui como intermediador desse podcast. Lembrando, né, que a gente não pode dissociar a comida da cultura, né? Cada nação, cada estado, cada cidade tem sua personalidade de fazer comida, assim como cada pessoa tem. Então é um assunto muito pertinente, muito importante, não só pelo seu aspecto cultural, mas pela própria sobrevivência, a necessidade que todo mundo tem de se alimentar, né? E a cultura caminha junto disso, né? A cultura também tem o seu tempero das cores, dos sons, dos tons, né? Os sabores criam atmosferas que nos remetem a lugares, épocas, ao passado, né? E a comida é uma espécie de arcabouço, né? De símbolos, ideias e costumes. A gente sabe muito bem que a comida ela envolve a cultura, mas ela se transformou muito, né, ao longo dos anos, com a vinda dos supermercados, com as produções que são fora de safra, o próprio agronegócio. Tudo isso acaba interferindo também na questão da comida, né? A gente sabe que tem o sentido histórico, o sentido ecológico, e muitos aspectos que são realmente inerentes à questão do povo, né, da comida do povo. Então a questão é o que se come, como se come, com que se come, e quando se come. A gente tem todos esses aspectos que realmente envolvem a cultura da comida. E voltando um pouco atrás, né, a gente sabe que o ser humano ele passou a, a existir essa questão da culinária a partir do momento que ele começou a esquentar a comida, né? A partir do momento que ele pegou aquela raiz, aquela coisa esquentou e amoleceu, então foi aí meio que começou a culinária. Até então, o próprio extrativismo, né, de você colher uma fruta e comer, não é considerado exatamente essa alquimia da comida, né, que você prepara para servir para alguém, né, tirar do seu estado natural, nem que seja através de um temperinho, um sal, alguma coisa assim. Então, eu quero que, primeiramente, Emerson, você conte um pouco da sua história, como é que você começou a entrar nesse universo da culinária e se tornar um chefe. Bem, a minha convivência com a culinária ela começa muito cedo, a partir dos 12 anos, quando eu tenho esse contato com a minha avó em Vitória da Conquista, na Bahia, e ela fazia muita comida. Aos 14 anos eu já cozinhava para vizinhos, eu já fazia o bolo das minhas irmãs, da minha mãe quando era época de aniversário. Aos 15 eu já fazia a ceia de Natal, mas a profissionalização mesmo vem quando eu venho morar em Petrolina. Em 2021, trabalho, continuo, começo a trabalhar na Corrigindo, quando área. você veio morar em Petrolina em 2001, E né? 2001, Isso. 2001, quando eu vim morar em Petrolina, eu dou início no teatro e também com gastronomia. Tudo a ver, né? Cultura e comida no mesmo nível, assim, né? Exato. E isso é muito bom, porque abre a cabeça, né, de quem cozinha. 2004, então eu decido ir a São Paulo, me profissionalizar e ter uma oportunidade de um desses cursos de participar de uma equipe de restaurantes muito legais, grandes lá em São Paulo, e assim foi se dando a minha profissionalização dentro da gastronomia, Muito bom. principalmente da gastronomia internacional.
Legal. Eu posso falar com propriedade porque eu conheço o seu tempero, sou fã, gosto muito, estou até mais gordo por causa disso. Mas assim, a comida realmente é muito bom e a gente sabe que é uma alquimia, né? Eu como sou hermetista, eu sei muito bem que a comida é uma alquimia, né? A comida é uma forma de você juntar ali os elementos e transformar e elevar aquele estado, né, do que você está fazendo e o estado emocional das pessoas, né? A comida realmente é algo muito poderoso Exato. que muda, né, os humores, muda a humanidade como um todo. Mas me diga assim, o que é que você pode me falar sobre as origens da comida, as origens do preparo? Como é que você divide aí essa questão do início da alimentação enquanto culinária? Para a gente entender um pouco sobre a culinária, sobre a nossa gastronomia atual, a gente precisa voltar ao passado um pouquinho para poder entender o presente e saber aonde a gente vai chegar, né? Então a gente pode falar um pouquinho sobre os indígenas que aqui já viviam, se alimentando de raízes como a macaxeira, a mandioca, né, como a gente conhece, e os peixes, né, de água doce, porque eles não tinham tanto habilidades para pescar no mar. E aí a gente pode então dar uma ênfase chegando então os portugueses, trazendo aí os africanos, e aí é onde tem uma junção, né, da comida indígena com os africanos e conhecendo os temperos um dos outros e formando aí então a feijoada que a gente conhece, que o pessoal tem alguma turma aí que é contrária a dizer que a feijoada não é um prato que representa, Que não foi criado aqui, que né? não foi criado Sim. aqui, por o arroz ser asiático, pelo alho ser asiático, por... Mas isso é uma discussão boba, porque assim, você falou a nível de Brasil, que chegaram os portugueses, depois os Isso. africanos, mas se olhar, o mundo inteiro aconteceu isso. As pessoas estavam no seu lugar, vinham os Chegaram, conquistadores e exato. levavam a sua comida. Então, inclusive a nossa alimentação tem muito da vinda dos mouros, né? Que os mouros que invadiram a Europa, ou seja, os árabes, que Sim, levaram a comida árabe para a Europa e quando os europeus vieram para cá trouxeram a comida trouxeram árabe. árabe. Então a gente tem que parar com isso, porque na verdade tudo é uma mistura. Obviamente cada país, de São acordo discussões bobas. cada país tem a sua característica, mas de fato, falar que a feijoada não é nossa é meio bobo, porque assim é muito fácil também imaginar que as outras nações misturaram porco com algum tipo de feijão que eles tinham, Sim. né? É uma coisa realmente muito, muito boba. Mas em relação aos índios, que representa esse início nosso, né? Você fala mais dessa comida de preparo, né? Por isso que você falou da macaxeira, Isso. né, da mandioca, na verdade, que é uma revolução, né, de fazer o beiju, de fazer várias coisas, né, com... Que é uma coisa que a gente procura buscar hoje, Wagner, que é essa coisa da boa alimentação. Algo que deixamos lá atrás, né? A gente vai hoje em supermercado, é tudo enlatado, tudo cheio de químicas, né? E a gente procura hoje essa boa alimentação, até para poder a gente prever mesmo uma vida saudável, né? A gente pode ver aí que hoje a gente tem conhecimento com doenças como celíaco, como os diabéticos, que é por mal alimentação, então a gente busca. E nesse buscar é que a gente entende um futuro melhor. A gente pode falar do slow food, que é é um grupo que eles batem na tecla dessa boa alimentação, da comida boa, bonita e barata e saudável. Sim, sim. E isso tem tudo a ver com a cultura, né? Obviamente o fast food ele quebra muito esse processo, né? Porque a pessoa às vezes, ao invés de ir ali na pracinha e comer uma tapioca que uma senhora está fazendo, ele pede no iFood um hambúrguer que chega ali sem nenhuma identidade. Sim. Por mais gostoso que seja, não tem a identidade local, né? Então, quando a gente fala de cultura e comida, a gente sabe que hoje em dia realmente tudo se perdeu muito, né? Mas assim, dentro desse processo da cultura e da comida, existe alguma cultura que
essa cultura tem a ver com um ritmo, uma música e a comida ao mesmo tempo? Tem, a gente pode falar do coco. Ah, pode crer. O coco é um ritmo que todo mundo do Nordeste aqui sabe, né? Que influenciou Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, e Sim, que veio justamente da cultura do coco, do né? coco, do coco. Isso aí você pode falar até mais do que eu, como é que era essa... Como foi que nasceu? A cultura do coco, a gente sabe, né, que no litoral tem muitos coqueiros, né? As pessoas se juntavam para catar o coco, para quebrar o coco. Só em quebrar o coco já virou uma música, né? Todo mundo quebrando ali, cantando. E depois para ralar o coco. Então isso é muito cultural, né? Muito. Isso já lembra música, já lembra outras coisas, né? E tem algum outro alimento que tem a ver com a questão cultural realmente forte, assim, que tem alguma coisa a ver com religiosidade, que já que a gente tá falando de cultura e comida, A gente pode falar tem um acarajé, mas eu queria falar mesmo do amalá. Do amalá. abará, Amalá. amalá. Amalá é uma comida oferecida a um santo chamado Xangô. Esse foi dos africanos também que trouxeram para cá, porque o quiabo é africano. Então eles trouxeram para cá e o amalé é totalmente preparado com quiabo e oferecido ao santo Xangô. Então a gente tem um acarajé, que se eu não me engano é Yansan, que é uma comida oferecida em Yansan, se eu não me engano, Eu acho que é isso, que é assim. Yansan. E a comida baiana em si, né? Ela toda foi. Se tem uma coisa, Wagner, que ficou registrado na história foi a cultura africana, que realmente ela prevaleceu. Passou-se 100, Na comida, né, que você 200. fala. Exato. A gente tem muito aqui dessa mistura toda, mas você considera o elemento africano mais presente na nossa Na alimentação nossa do que o alimentação. indígena e o europeu? Considero. Sim, Considero. Porque passaram aí 500, 600, vão se passar. E ela prevaleceu. sim. Ainda bem que ela prevaleceu. Legal. E tem muito do indígena também, né? Sobretudo a tapioca, Sim, né? tem. E também o indígena não era muito de cozinhar, né? Assim, de ter tantos temperos, tantas coisas, porque também Sim, como silvícola, ele não tinha esses recursos todos. Talvez o africano por ser mais antigo, né? Por ter uma outra ligação. E o interessante desse lance do acarajé, aliás, você falou do amalá, né? é. E agora entrando no acarajé, é que não é todo mundo que faz e vende acarajé que não tem uma ligação com a religiosidade, né? Eu particularmente não conheço ninguém que venda acarajé que não tem alguma ligação com o santo, Como né? santo. E isso é muito cultura e comida mesmo, né? Que a gente sabe que está intimamente ligado, né? Outra coisa também ligada à cultura e comida são os peixes, né? Que tem a questão da cultura dos pescadores, né? Que aí eu ligo mais aos indígenas, né? Que tinham essa cultura dos peixes, as tartarugas eram uma alimentação muito forte naquela época, em que aqui os portugueses chegavam. E, e aí, mudando um pouquinho, vindo aqui para nossa região, temos as influências então dos holandeses, dos portugueses, Sim. né? O holandês Que veio também, né? com Mas o português foi muito mais. os portugueses foram muito mais, né? Deixando aí obras, o Souza Leão, o, O o bolo de rolo, rolo, sim, bolo sim. de rolo, que é uma E é riqueza interessante, né? Porque a própria tapioca virou um símbolo da comida pernambucana, né? Foi pernambucana tombado, também, né, em Olinda, exato. assim como o acarajé foi tombado na Bahia, né? São alimentos que estão intimamente ligados à cultura, né? E é um modo de vida do povo, né? Isso é muito interessante. E aqui na região do Vale do São Francisco, o que é que você atribui como uma comida assim que represente a cultura regional? Aí a gente vai falar do bode, Sim. o Que nosso nem é tão bodinho. bode, né? É É, mais pra carneiro do que pra bode, de né? que pra bode, exato. Aí a gente vai falar do bode aqui, a gente tem o nosso bodródromo, né? Ou tinha? Bodódromo tem Ainda ainda. Sim, existe? sim, sim. Porque cada um agora é Ah, sim, uma. ok. É porque o bodódromo, ele tem esse nome, mas lá tem pizzaria, tem hambúrguer, tem Exato. outras coisas, né? Infelizmente, né? A gente sabe, até porque eu posso achar isso, considerar isso
até normal, porque o bode se tornou uma comida cara. Né? O bode, se você for pedir um bode no bodódromo, você vai pagar o mesmo preço de picanha praticamente. Né? Isso afastou um pouco. Mas tinha uma época que o bode era comida massiva, né? As pessoas criavam muito bode e tal. E eu acredito que com essa industrialização de tudo, com essa questão do comércio, e o bode por ser uma comida que não é que nem o boi, né? Que tem extensivo, que todo mundo aprecia, que tem em todo canto, que se tornou esse símbolo daqui, né? Estudiosos dizem que a margem esquerda do Rio São Francisco era para os bodes, para os senhores que criavam bodes. E tem aí. É uma culinária, graças a Deus, que a gente levou para frente. A gente tem chefes hoje no mundo todo, chefes brasileiros, que deram esse aval, né, para a gente mostrar a nossa potencialidade. E o bode ele foi, né? E a gente tem aqui na região, a título de comida, também a questão das vinícolas, né? Do manejo de vinho, Sim. da coisa da uva, da exportação. Né? E originalmente a gente sabe que também existiam as danças, né? Existiam as danças ligadas ao vinho, né? A própria cultura de Baco, né? Dionísio e tal. Isso é tudo realmente muito ligado. Quando a gente separa a cultura de comida, você praticamente tem uma missão impossível, porque a cultura e a comida andam intimamente ligadas. E você vê, por exemplo, aspectos. Se você for no Rio de Janeiro, as pessoas comem normalmente feijão preto. Não é? Exato. Eles não comem exatamente feijoada, como a gente conhece, mas o feijão aqui, que a gente come o feijão mulatinho, o feijão de corda, né? Lá eles comem feijão preto. Isso é muito, muito da cultura deles, né? E isso no mesmo país. Da mesma forma, eles tomam muito chamate, né? Chá Exato. gelado. E aqui no Nordeste a gente não vê. Né? Exato. É como eu estava falando, ainda bem que a gente tem esses chefs que levou aí para o mundo todo a nossa gastronomia, né? Um dos principais restaurantes de 5 estrelas é nordestino, de comida nordestina. Aonde? A gente pode falar do Mocotó, Isso é em São Paulo? isso é em São Paulo. Sim. O Rodrigo, ele levou para São Paulo e de São Paulo para o mundo todo Sim. a nossa gastronomia. Ele tem restaurantes fora também e a gente fica feliz, né? De ter uma gastronomia tão rica. Sim. E se você olhar uma coisa tão básica, tipo churrasco. Aí você para, poxa, mas churrasco é igual em todo canto, porque é só pegar carne, salgar e jogar na churrasqueira. Então todo canto é igual. Não é mesmo. Não é. Começa pelos cortes, né? Exato. E isso é muito cultural. Tanto é que a gente sabe qual é o estado que é típico de comer churrasco, né? O Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Né? Então isso é pura regionalice, né? Vamos chamar assim. Exatamente dos lugares. Aqui em Pernambuco mesmo, se você for em Sanharó, você vai ter os queijos, né? Cada região vai ter a sua vocação, né? Exato, Wagner. E é um Brasil cultural muito rico assim, em gastronomia, né? Porque o Amazonas tem lá seu tacacá. Tacacá, tucupi. Aí a gente vem pro sul, que já tem aquela coisa também das influências dos italianos, muita massa, que é também uma das gastronomias que eu me especializei. A gente tem a nossa aqui no Nordeste, que é forte demais. A gastronomia você fala qual? A nossa gastronomia. Sim. Nossa gastronomia. Sim. Cada região tem uma, né? Eu particularmente admiro muito a culinária de Minas Gerais. De Minas. Acho que eles sabem muito bem lidar, né, com a comida de uma forma realmente muito especial. Né? O Brasil realmente é um manancial, né, de culturas e comidas e que a gente muitas vezes nem atenta o valor que elas têm. Né? E o que elas representam para cada povo. Para cada povo. Né? E infelizmente isso está se perdendo, né, com a fast foodilização das coisas. Inventei essa palavra agora. Fast foodilização do alimento, em que a gente perde, né, a coisa do humano, da mão ali. A gente perde muito do processo. Obviamente, eu acredito que em outros aspectos a gente ganha também, porque
Por exemplo, a pizza ela é italiana, mas ao mesmo tempo ela tem uma origem árabe, né? Exato. De que na A Itália massa. colocaram o queijo por cima e tal. E curiosamente em São Paulo as pizzas são famosíssimas, né? Dizem até que são melhores do que a Melhores da que a... Itália. Exato, é. E isso mostra o quanto que a cultura interfere, né? O quanto que o nosso povo interfere na comida. Se você olhar o típico hot dog, né, nos Estados Unidos, que é um pão, uma salsicha e um xiringadinho de mostarda. Mostarda. Quer dizer, um negócio muito... No Brasil tem até ovo de codorna, coloco, velho. Ovo de codorna, purê, ervilha, milho. É uma panaceia, né? Aqui em Petrolina mesmo tem cachorro-quente, que é um pratão fundo, com meio ovo cozido em cima, com muita carne. Né? Em João Pessoa tem cachorro-quente que não tem nem pão nem salsicha. Eu sei isso porque eu pedi lá na Praça da Paz. Então isso só mostra o quanto que a gente realmente está ligado, né, à comida e o quanto que ela é importante no processo. Né? E quanto que ela está ligada a algo muito mais além do que a alimentação. Mas a forma da gente pensar, a forma da gente dormir, a forma da gente se nutrir, né? Porque essa Exato, nutrição é o que sim. vai determinar o que a gente vai ser pela frente. Mas é isso, a gente isso é um assunto muito grande, não é, Emerson? A gente teria que realmente continuar. Na verdade, a gente deve continuar esse Continuar. podcast, fazer outro sobre cultura e comida. Quem sabe até esmiuçando mais as comidas ligadas aos períodos. Né? Por exemplo, o que é comida de São João? Não merece toda uma conversa sobre comida de São De João e São com quanto que João. tem a ver com a cultura? Sim. Então você vai fazer uma festinha de São João, claro que tem que ter milho, claro que tem que ter comidas de milho. Senão não vai ter, metade da festa vai ficar estranha. Imagina uma festa de São João, uma fogueira e todo mundo comendo pizza. É. Não. Bem, vai matar a fome, mas vai ficar bem estranho. Bem estranha. Né? Então, a cultura da comida do Natal, que a gente sabe que tem toda aquela história, aquelas brincadeiras lá com a passa, com o panetone, e a cultura da comida carnavalesca também, que por mais que não seja específica, né, a gente sabe que também tem a ver com a comida prática da rua ali, de estar passando. Então são realmente muitos detalhes que a gente levaria muito tempo para conversar aqui e esgotar esse assunto. Vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer, Emerson, pelo convite para que eu fizesse parte do seu projeto. É uma honra, até porque eu admiro muito o seu trabalho, não só como chefe, mas como ator, como uma pessoa maravilhosa que você é. Muito obrigado e suas considerações. Eu que agradeço, Wagner, participar desse projeto e só reforçando aqui isso que você disse sobre o São João, é algo que a gente deve se comprometer, que é resgatar realmente essas comidinhas que a gente já não vê nem mais Pois é. nas Da barraquinhas, última né? vez que eu fui no São João daqui, quando eu cheguei, eu vi um robô dançando pagode. Pra Então, começar, que era um então, robô lá dentro da entrada. E o que tinha pra vender era espetinho, era cachorro quente, era hambúrguer, até sushi tinha. Se você procurasse um bolo de milho, não tinha. Um não tinha, munguzá, quiçá ainda quentão, essas coisas que são mais pitorescas do São João, né? Não tem. não tem. Entendi. Esse apelo aí é muito importante, Emerson, para que a gente realmente valorize. É um compromisso que a gente tem de resgatar, pelo menos aqui na nossa comunidade, em Petrolina, trazer as nossas histórias mesmo do passado e continuar com elas. Legal. Não deixar cair no esquecimento. Cabe a gente também um papel importante disso, né? Sim, com certeza. Vamos fomentar a comida cultural. Com certeza, exato. Muito obrigado por participar desse programa e Podcast. desse podcast. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu, até a próxima, gente.